eu sou o Rodrigo Maelaro, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho. Seguinte, hoje é Dia Internacional do Orgulho Gay. Como eu já venho dizendo aqui, é muito importante a gente comemorar todos os dias, ter orgulho de quem nós somos, ainda mais em um país tão preconceituoso, num mundo tão preconceituoso. Então esse dia eu acho de uma importância sem igual. E aí, para comemorar este dia, eu queria compartilhar informação com vocês, que até pra mim às vezes é confusa, que é o significado de cada letrinha na sigla LGBTQI+. Pois é, cada vez tem mais letra, né? Mas vamos começar que antigamente a sigla era GLS. Problema? A Associação Brasileira LGBT acredita que essa sigla pode ser excludente de outras identificações sexuais e identidade de gênero. Além de que colocava o protagonismo nos gays, né? Como estava em primeiro lugar. É legal a gente falar também que gay não significa só o homem que é gay. Uma mulher também pode ser chamada de gay. E aí há alguns anos foi adotada a sigla LGBT, que trazia o L pra frente, dando uma visibilidade um pouco maior para as mulheres e também para diferenciar mulheres homossexuais de homens homossexuais. Então colocou o L na frente, além de acrescentar bissexuais, transexuais e travestis. Hoje ainda é muito natural as pessoas falarem LGBT, mas provavelmente você já ouviu que a sigla correta é LGBTQ+. Não, peraí. É LGBTQI+. Não, peraí, tem mais. Ixi, gente. Tá acrescentando um monte de letrinha aí. Vamos entender então cada uma delas? Mas antes da gente ver isso, pra gente poder entender melhor o significado de cada letrinha, a gente precisa falar sobre gênero. Começando com agênero, que tem identidade de gênero neutra, ou seja, não se identifica com nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. Cisgênero é o indivíduo que se identifica com o gênero biológico que nasceu. Ou seja, Joe, que nasci com o sexo masculino e me identifico nesse gênero masculino. Então eu sou um homem cis. Gênero fluido são pessoas que se identificam com aspectos sociais de gêneros. Ou seja, às vezes a pessoa pode se identificar em alguns momentos com o gênero feminino e às vezes com o gênero masculino, flutuando entre um e outro. Transgênero abrange todas as pessoas que não se identificam com o gênero que foi designado assim que elas nasceram. Ou seja, às vezes a pessoa nasceu com o sexo masculino e ela se identifica com o sexo feminino, ou vice-versa. E o não binário são pessoas que não se identificam nem com o sexo masculino e nem com o sexo feminino. Algumas pessoas não binárias podem sentir que seu gênero está entre o masculino e o feminino, mas não necessariamente é um dos dois. Agora vamos falar então o significado de cada letrinha, vocês vão entender porque eu tive que fazer essa passagem rápida aí explicando os gêneros. Começando pelo L, que é de lésbica, isso você devia saber, mas vamos lá, vamos explicar. Lésbicas são mulheres homossexuais que se atraem por outras mulheres. Só um adendo, é importante a gente entender que o gênero não tem absolutamente nada a ver com a identificação sexual. Sim, eu prefiro falar identificação sexual e não orientação ou condição sexual. Ou seja, só pra gente poder explicar para os demais também, não ter que ficar explicando em todos, no caso de uma mulher de gênero fluido, que às vezes se identifica com o gênero masculino e às vezes com o gênero feminino. Digamos que ela esteja, neste momento, se identificando com o feminino. Ela é uma mulher, gênero feminino, que está se sentindo atraída por uma outra mulher. Então, ela seria uma relação lésbica. Mas se essa mesma mulher, de gênero fluido, está se identificando com o gênero masculino, então aí seria um homem, que é o gênero, que continuaria se atraindo por mulheres. Como eu disse, não tem nada a ver com identificação sexual. Ou seja, seria um homem e uma mulher, seria uma relação heterossexual. Um pouco confuso, né? Eu sei. É meio difícil de associar, mas a gente consegue. E mesmo se for agênero, que não se identifica nem com o gênero masculino e nem com o feminino, falando de identificação sexual, pode se atrair por homens, ou por mulheres, ou por homens e mulheres, ou por nenhum dos dois. Beleza, passada toda essa explicação, agora eu vou falar das outras letrinhas que vão ser mais rápidas, e meio que tudo isso acaba valendo para essas outras que eu vou falar agora. G, gay. Homens homossexuais que se atraem por outros homens, independente de gênero também, tá? Por exemplo, um homem trans, que no caso nasceu no gênero feminino, mas se identifica como masculino e namora com um outro homem, são dois homens, ou seja, é uma relação homossexual. A gente tem um exemplo do Pedro HMC, que é aquele youtuber do Põe na Roda, e o namorado dele, que é o Paulo Vaz, que é um homem trans. Ai, que fofos. B.
Bissexuais, pessoas que se atraem pelos dois gêneros, masculino e feminino. T, transexuais, pessoas que se identificam com um sexo diferente daquele que ela nasceu. Q é de queer, você já deve ter ouvido falar isso, né? Ele pode significar muitas coisas. Não é sobre identidade de gênero ou sexual especificamente. É sobre se identificar com algumas letras dessa sigla, mas também fazer parte de todas elas. É meio confuso, né? Pois é. Outro T que a gente pode encontrar aí nessa sigla é o Two Spirit. É utilizado por nativos norte-americanos para representar pessoas que acreditam ter dentro de si dois espíritos. Masculino e feminino. Olha que louco, isso eu também não sabia não. Tem um outro Q, diferente do queer, que é o questionando. Pois é, são pessoas que ainda não se identificam com gênero ou sexualidade e estão naquela fase de descoberta, estão se questionando ainda o que e como elas são. O I que está chegando agora antes do mais, LGBTQI+, significa intersex. É uma variação de características sexuais que incluem cromossomos ou órgãos genitais que não permite saber se a pessoa é do gênero masculino ou feminino. A, assexual, é a falta de atração sexual ou falta de interesse em atividades sexuais. Em alguns casos a gente pode dizer que a pessoa não tem sexualidade. A, aliado. Lembra do S de GLS? Pois é, o simpatizante. Então, são pessoas que se consideram parceiras da comunidade LGBTQI+. Ufa! Agora, só pra gente finalizar aqui, tem muita gente às vezes que pergunta qual que é a diferença de travesti pra drag queen? Geralmente, travesti é um termo que as pessoas marginalizam um pouco. Na maior parte das vezes, se identificam com o gênero masculino, sim, mas elas se vestem de mulher o dia inteiro e isso não é usado como arte. Já drag queens, como a gente tem algumas muito conhecidas, tanto fora quanto no Brasil, e agora a gente está com uma ascensão muito grande aqui no Brasil, são pessoas, na maioria, homens, mas não necessariamente, hoje algumas mulheres também fazem, e se vestem de mulher por arte. Seja para fazer um show, seja para aparecer em algum lugar, uma presença, seja para ir numa balada. Mas é um período que ela faz aquilo de uma forma artística para se apresentar. Mas ela não se veste assim o dia todo, enfim. Então tem essa diferença também. É isso, é bastante coisa, né? Pois é meio louco da gente entender assim, mas pouco a pouco a gente consegue ir assimilando. Tem muita coisa pra gente aprender ainda, mas o importante é a gente estar com a cabeça aberta e aceitar o maior número de informação possível. É isso, eu espero que você tenha gostado, que hoje o seu dia tenha sido incrível e que todos os dias sejam dias de orgulho para nossa comunidade, que a gente possa se apoiar sempre uns nos outros e a gente possa se orgulhar cada vez mais do que nós somos. É isso, um grande beijo, tchau!